Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, ministro. Muito obrigada por falar conosco. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Cláudio Humberto e todos os ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, o que vai acontecer com a Via Dutra? Contrato que existe está prestes a vencer, nova concessão será colocada na praça. Quais são as mudanças e quais são os critérios dessa nova concessão da Via Dutra, ministro? Thaís, a nova Dutra vai ser licitada novamente agora no mês de outubro. Então, no dia 18 de agosto, a gente vai publicar o edital e no dia 29 de outubro nós vamos fazer o leilão. A gente está falando aí de 15 bilhões de reais de investimento, uma série de melhorias, são vários trechos com faixas adicionais, né? Lembrando que a Dutra já é duplicada. Teremos uma nova descida da Serra das Araras com 4 faixas, então o usuário vai ter 4 faixas para subir, para descer. A iluminação de LED ao longo de toda a rodovia, sistema de detecção de incidentes, muitas melhorias de operação. A primeira experiência brasileira com Free Flow, que vai ser na chegada em Guarulhos, né, que somente lá a gente vai colocar 1 bi de investimento, com uma redução de tarifa de 35%. Então, eu tenho certeza que vai ser um leilão aí bastante badalado, bastante aguardado e que vai trazer um benefício muito grande para o usuário. Ministro, muito bem, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu estou vendo aqui, me corrija se eu estiver errado, até agora já houve ali um processo ali de concessão, né, de leilões e privatizações e tal, que totalizam alguma coisa próxima até agora dos 80 bilhões de reais. Bom, pelo menos esses eram os números até junho. Isso já deve ter melhorado, a previsão para este ano é de 30 bi. E aí, e sempre o senhor se refere, e o governo também, à necessidade de se fazer isso até para, enfim, garantir investimentos nessas rodovias, nos aeroportos, etc. e tal, né? E também em ferrovias. E aí vem a minha pergunta, já que a Thaís mencionou a Via Dutra, me lembrei da história do trem de alta velocidade, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. E também a opção que o Brasil nunca fez, séria, né, no sentido de implementar ou de investir mesmo maciçamente em transporte ferroviário de cargas e de passageiros. Como é que está isso? Qual a expectativa que nós podemos ter em relação a isso, ministro? Bom, o governo do presidente Bolsonaro foi um governo que resolveu investir nas ferrovias. Literalmente está colocando o Brasil nos trilhos. Observe que nós fizemos o leilão em 2019 da Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul, então, imediatamente entrou em obras. Agora, no início do ano que vem, a gente vai estar com ela operando, desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos. Então, a gente vai ter a nossa grande coluna vertebral ferroviária brasileira funcionando. Também tivemos aí a obra a concessão da FICO, né, da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, foi feita em abril, nós vamos assinar contrato em setembro. Sem dúvida nenhuma, o investimento mais importante, né, do estado da Bahia, uma ferrovia que vai atender, no primeiro momento, o minério de ferro, mas logo na sequência, também o agronegócio do Oeste Baiano, então, outro empreendimento ferroviário. Em setembro, a gente vai dar ordem de início da obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, uma ferrovia que vai ligar o Vale do Araguaia, no Mato Grosso, à Ferrovia Norte-Sul, então liga a cidade de Água Boa ao município de Mara Rosa, outra ligação ferroviária importante. Então a gente vai aumentando a disponibilidade de oferta ferroviária. Fizemos a renovação do contrato da Malha Paulista, com uma previsão de 6 bilhões de reais de investimento, necessário para duplicar a capacidade da Malha Paulista. Então a gente vai sair de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas. Estamos trabalhando para fazer o leilão da Ferrogrão e para implementar uma mudança na legislação que vai trazer as autorizações para o Brasil. Significa que o investidor privado, querendo tomar o risco de engenharia, ele vai poder tomar esse risco e fazer a sua própria ferrovia, como é nos Estados Unidos e como foi no Brasil na segunda metade do século XIX até o início do século XX. Isso que está sendo plantado vai fazer com que a oferta de transporte ferroviário aumente muito e que a participação no modo ferroviário na matriz saia dos atuais 20% para 35%, 36% em 2035. Significa que a gente vai ter uma participação no modo ferroviário semelhante à dos países desenvolvidos. Ministro Tarcísio, bom dia, o Pedro Campos. A gente tem acompanhado, né, e aliás, isso tem sido saudado, né, por muitos empresários
com os quais a gente conversa aqui essa iniciativa de avançar no capítulo das concessões do governo federal, algo que para o país. O senhor cuida da parte da preparação desses leilões, daquilo que vai ser passado para a iniciativa privada e depois o destino do dinheiro. Isso fica com o Ministério da Economia ou a infraestrutura tem alguma preocupação com a preservação desses recursos para investimento? Como é que fica essa questão e quanto que o governo pretende arrecadar aí nesse segundo semestre com leilões? Bom, Pedro, a nossa preocupação primeira é a realização de investimentos. Então, a outorga, a arrecadação é algo subsidiário. Então, observe que nós fizemos até aqui 71 leilões de ativos de infraestrutura, estamos chegando realmente nos 80 bilhões de investimentos contratados, assinamos também 96 contratos de adesão para terminais portuários privados, o que dá uns 12 bi de investimento no setor portuário, e até o final do ano a gente vai superar os 100 bilhões de reais de contratos. E a nossa ideia é que no ano de 2022, com os leilões que vão ser realizados, e alguns de grande porte, só nas rodovias integradas do Paraná, por exemplo, serão 44 bilhões de investimentos em 6 lotes de rodovia. A gente vai chegar perto dos 250 bilhões de reais contratados só para a infraestrutura de transporte. Para a gente ter uma ideia se isso é pouco ou muito, quando a gente compara com o orçamento anual do Ministério da Infraestrutura, que hoje é 6,5 bilhões, a gente vê a diferença. Então, a gente vai deixar 250 bilhões contratados. Então, o governo é o governo que mais fez concessões de aeroportos, que mais fez arrendamentos portuários, que mais quilômetros de rodovia licitou e também que mais quilômetros de ferrovia ofertou para o mercado. Isso é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento grande nessa área de transporte, reequilibrando a matriz e dando mais eficiência logística a partir de uma infraestrutura de melhor qualidade. A outorga, a arrecadação, é realmente um objetivo subsidiário. Então, hoje, em acerto com o Ministério da Economia, boa parte desses recursos que estão sendo gerados nas concessões já estão sendo usados na própria infraestrutura, como, por exemplo, os arrendamentos portuários estão ficando à disposição das empresas portuárias. É isso que tem nos permitido caixa para fazer investimentos em manutenção de canal, em resolução de passivos. Será uma coisa importante agora para a transferência desses portos para a iniciativa privada. Muito do recurso arrecadado em outorga nas rodovias está ficando preso na própria rodovia. Isso vai acontecer, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra. 50% do valor arrecadado fica vinculado ao próprio projeto e vai ser usado ou na melhoria operacional, em mais obras, ou até mesmo na modicidade tarifária, atenuando o efeito da tarifa ao longo dos anos. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, entrevista agora também reproduzida na capa do portal UOL. Ministro, queria falar com o senhor sobre crise hídrica, já que o senhor é integrante da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, esse comitê com ministros que tomam as decisões agora a respeito desse momento tão delicado pelo qual nós passamos, especialmente no nosso sistema hídrico. Ministro, o que vai acontecer com as hidrovias? Por exemplo, hidrovia Tietê-Paraná, que é tão relevante no escoamento da produção agrícola e também no transporte de insumos para os agricultores do interior do país. Ela vai deixar de ser operada em algum momento, ministro? Thaís, teremos que tomar essa atitude em algum momento, porque a crise hídrica, de fato, é muito severa e as medidas que têm que ser tomadas agora devem ser duras. O objetivo principal nosso agora realmente é preservar a água nos reservatórios. E as medidas que estão sendo tomadas já estão gerando efeitos, porque a previsão hoje para os reservatórios do Centro-Oeste e Sudeste ao final do ano já são melhores que nós tínhamos antes das medidas que foram tomadas. Nós tentamos esticar ao máximo a operação da hidrovia do Tietê-Paraná, então ela ainda está operando com ondas, então a gente consegue regular as vazões de acordo com as horas de movimento dos comboios, mas vai chegar um momento que isso não será mais possível. Também estamos tomando as medidas para que, a partir do ano que vem, a gente já possa começar a obra do derrocamento do Pedral de Nova Vaiandava. Isso vai permitir um calado de navegação, mesmo numa situação de restrição de liberação de água, como a que nós estamos vivendo. Então, é uma
é uma medida extremamente importante, mas, de qualquer maneira, é uma obra que vai levar um tempo para ela ficar pronta. A gente estima que é uma obra de 24, 30 meses. E é fundamental poupar água agora. A boa notícia é que, diferentemente do que aconteceu na crise anterior, nos idos de 2015, hoje nós temos modos de transporte concorrentes. Por exemplo, nós já temos a ferrovia atendendo também aquela região, e a gente vai poder, além do transporte rodoviário, contar com o transporte ferroviário quando for necessário, por exemplo, limitar a navegação entre os rios do Tietê. Ministro, como está a questão do leilão, né, dos aeroportos de Congonhas, que é o mais movimentado do país, e de Santos Dumont, que seria também um leilão bastante emblemático, né, para esse programa de privatizações e concessões. Como é que está isso? Estava previsto para este segundo semestre, né? Está confirmado? Está tudo certinho? Bom, Cláudio, esses leilões tinham que ficar por último de propósito, porque como eles são extremamente relevantes para o caixa da Infraero, não dava para desmobilizar todos os aeroportos da Infraero e fazer esses em antecipação. Então a gente deixou os leilões de Congonhas e Santos Dumont para a última rodada, até porque a gente, de certa forma, convida o mercado para ingressar no Brasil com aqueles ativos que eram menos vantajosos, e agora realmente a gente parte para o leilão dos ativos mais vantajosos. O modelo está pronto, a gente concluiu os estudos, esses estudos estão sendo aprovados internamente. Agora, no mês de agosto, a gente vai disponibilizar todo o estudo e toda a documentação de leilão para a sociedade, em audiência pública, para que haja o controle e o debate social, e, na sequência, vamos encaminhar isso para o Tribunal de Contas da União. Assim que o Tribunal de Contas da União se manifestar, nós vamos publicar o edital para a realização do leilão, e esses leilões devem ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. Então, serão 16 aeroportos em 3 blocos, incluindo um bloco liderado pelo aeroporto de Congonhas, mas que vai englobar também alguns aeroportos da região norte e do Mato Grosso do Sul, e o bloco liderado pelo aeroporto do Santos Dumont, e vai englobar também o aeroporto de Jacarepaguá e mais 3 aeroportos de Minas, que serão os de Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. Ministro, a pauta dos motociclistas ela é muito cara ao presidente da República, né? A gente acompanha as ações do presidente, vê os desempenhos que ele tem aí com a categoria e o prazer que ele tem de estar próximo de motociclistas no Brasil. Essas alterações que nós tivemos na legislação, essa história do pedágio para motociclistas, isso tudo passa pela avaliação de especialistas ou é uma pauta estritamente política? Não, passa pela avaliação de especialistas. Primeiro, eu entendo que o presidente tem toda a legitimidade para propor uma mudança de política pública, legitimidade política, né, pelos votos que teve na eleição de 2018, por ocupar esse cargo tão importante. E aí a gente faz uma análise técnica para ver se esse desejo político é factível tecnicamente. Quando a gente faz essa análise, a gente observa algumas questões. Primeiro, a Lei 8987, que é a lei que regula as concessões no Brasil, prevê a possibilidade de a gente ter regimes tarifários diferentes para categorias diferentes de usuários. Então, há um amparo legal para isso. A segunda questão é que existe paralelismo internacional e mesmo nacional. A isenção de pedágio para motociclistas não é uma novidade nem no Brasil. A gente tem algumas concessões que foram realizadas em estados da federação que liberam motociclistas do pagamento de pedágio. E no exterior, isso é comum em alguns países. O terceiro ponto que a gente tinha que analisar é o impacto tarifário, ou seja, se a gente der essa isenção para o motociclista, qual vai ser o impacto nas outras categorias, né? Porque temos que ter um nível de receita para que a gente consiga remunerar os investimentos e os riscos atinentes aí ao empreendimento. E a gente verifica que o Brasil tem 26 milhões de motociclistas e menos de 1 milhão são usuários de rodovias federais concessionadas. De maneira que o impacto para os outros, a partir do momento que eu dou essa isenção, é muito pequeno. Ele varia de 0,3% a 1,1%, a depender do caso. Na média, 0,5%.
Então, esse seria o acréscimo tarifário. E quando a gente faz isso em antecipação, já no leilão, eu capturo já isso no desconto tarifário que será dado no momento da licitação. E tem algumas vantagens, né, de liberar o pedágio para essa categoria de usuários, sobretudo operacional, né, diminuição de tempo em praças de pedágio, um relativo aumento de segurança. Então, essas questões todas foram pesadas e se chegou à conclusão que era possível, de fato, ter isso como uma política pública, não haveria um ônus demasiado dos demais usuários, o reflexo de acréscimo tarifário é extremamente discreto, tem um amparo legal, tem um similar em outros países, em outros estados, e aí resolveu-se, então, seguir com essa isenção de pedágio, que foi agora aprovada pelo Tribunal de Contas da União, estará presente no leilão da Dutra, no leilão da 381 e nos próximos leilões de rodovia. Só para você ter uma ideia, no Paraná, por exemplo, um motociclista chegava a pagar R$ 9,00 de pedágio. Né? O Paraná que tem alguns dos pedágios mais caros do Brasil. A gente está promovendo lá um novo modelo, mas nos 6 lotes do Paraná nós teremos 44 bilhões de reais de investimento, 1.700 quilômetros de duplicação, 11 contornos, uma redução média de 40% de tarifa para os usuários e aí isenção dos motociclistas. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Uma pergunta de política, ministro. O senhor vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo? Essa é uma pergunta que eu tenho respondido bastante ultimamente, né? Até pelas declarações do presidente e, obviamente, eu fico extremamente honrado com essa confiança do presidente Bolsonaro. Eu digo sempre que eu devo tudo ao presidente, ele confiou no nosso trabalho, realmente nos proporcionou a liberdade para montar uma equipe e os resultados que o Ministério tem apresentado se devem realmente a essa condução técnica, a liberdade que nós tivemos para montar time, ao time de técnicos, que é um time excepcional. E com relação ao futuro político, bom, hoje eu tenho uma missão a cumprir, que é a missão que o presidente nos confiou, que é cuidar da infraestrutura do Brasil. É muito importante cumprir bem essa missão, até porque nós temos leilões extremamente relevantes chegando, ainda tem uma pauta de transferência de ativos para a iniciativa privada e manter a blindagem técnica do Ministério é fundamental para o sucesso. A gente está falando de Congonhas, de Santos Dumont, da desestatização do Porto do Espírito Santo, que será a primeira do Brasil, da desestatização do Porto de Santos, dos maiores leilões de arrendamento portuário da história, o maior leilão rodoviário da história, que vai ser a rodovia Presidente Dutra. Então tem muita coisa relevante para sair e é necessário que o mercado entenda que a condução é técnica e que a questão política está fora do Ministério. Então esse é o nosso objetivo, é o nosso foco, e aí nós vamos ver no futuro próximas missões de acordo com aquilo que ajuda mais o presidente no cenário eleitoral. Mas vontade pessoal, ministro, o senhor tem? Quando o senhor vê a possibilidade, dá aquela vontade de falar, eu tô dentro, quero ser candidato? Não, assim, meu perfil sempre foi técnico, sempre foi o de trabalhar assuntos técnicos, sempre foi de mexer com infraestrutura. Confesso que essa ambição nunca teve no rol das minhas ambições, não. Ministro, deixa eu te fazer uma pergunta sobre saneamento básico, rapidinho aqui, porque tem estados que estão tentando driblar, né, o marco do saneamento para manter estatais sem licitação. O governo federal está de olho nisso? Certamente está de olho nisso, a regulamentação também trata desse tema. Nós tivemos um avanço grande que foi essa aprovação do marco do saneamento, fundamental para que a gente tivesse segurança jurídica e pudesse estruturar bons leilões. A partir da edição do marco, nós tivemos leilões bem-sucedidos, como foi o da Casal em Alagoas, como foi o de Cariacica e o maior de todos, que foi o leilão da SEDAI do Rio de Janeiro. Isso tem que ser um estímulo para prefeitos, governadores, né, para perceber que realmente esse caminho da transferência de serviços de saneamento para iniciativa privada, serviço de coleta, tratamento, distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto, é um caminho, primeiro, inescapável e um caminho que será bem sucedido. É o caminho para a universalização do serviço. Certo que na SEDAI 3 blocos foram leiloados, com sucesso, são 30 bilhões de reais de investimentos que foram contratados e que serão realizados nos próximos anos. Além disso, parte da outorga
é capturada no próprio projeto para fazer investimentos importantes na despoluição da lagoa do conjunto de lagoas da Barra da Tijuca, na despoluição da Baía de Guanabara, na recuperação da Bacia do Guandu. Então, um investimento extremamente importante que, no curto prazo, vão mexer muito com a construção civil, então são muitos empregos que serão gerados, e no médio e longo prazo vão descomprimir os serviços de saúde, vão ter uma repercussão ambiental importante. Então, é um caminho que deve ser tomado de exemplo para todos. Eu entendo que várias grandes companhias que ainda remanescem aí nos estados devem ser transferidas para a iniciativa privada, e quem vai ganhar com isso é o cidadão. Imagina quantos investimentos podem ser feitos, por exemplo, na questão da segurança hídrica, para garantir abastecimento de água em situações de restrição como a que nós estamos vivendo esse ano. Ministro, eu gostaria de insistir na questão das ferrovias. O senhor mencionou aí os investimentos que têm sido feitos em transporte ferroviário de carga, né, de produção agrícola, etc. e tal, mas eu gostaria de me ater à questão do transporte de pessoas, né, de passageiros. Dá uma inveja danada, a gente viaja, vai no exterior, você chega na Europa, você vai a qualquer lugar de trens confortáveis, baratos, de alta velocidade, e o Brasil, com as dimensões que tem, né, nunca fez um investimento sério no transporte de passageiros Brasil afora. Tem algumas cidades, como São Paulo, etc., há isso, né, Rio de Janeiro também, mas de uma maneira geral o país é completamente desprovido de transporte ferroviário de passageiros. Até entendo que é uma coisa que demanda muito investimento, muito dinheiro, etc., e talvez não seja caso para o horizonte do atual governo, ou pelo menos da atual gestão, né, até o final do ano que vem. Mas o que os brasileiros devem esperar disso, né? Que há algum planejamento, alguma política que prevê, que garanta aos brasileiros no futuro próximo finalmente o transporte ferroviário de passageiros? Bom, Cláudio, essa é uma excelente pergunta, é uma curiosidade que todos os brasileiros têm, isso é extremamente demandado, acho que todo mundo tem esse desejo, né, de voltar de em algum momento poder utilizar o transporte ferroviário para fazer seus deslocamentos entre cidades, entre estados. Bom, o que a gente tem que perceber é o seguinte, a situação da Europa é uma situação diferente, a compatibilidade de linhas lá foi feita muito em função das necessidades logísticas, em função de guerra, e hoje nós temos um sistema que tem forte subsídio estatal. A grande questão é que o transporte passageiro acaba tendo um custo extremamente elevado, não remunerado pela tarifa. Então, por exemplo, se a gente pegar as concessões que nós estamos fazendo de ferrovia, em nenhuma delas há vedação para o transporte passageiro. O concessionário pode operar passageiros. Mas por que não opera? Porque não há demanda. Obviamente, quando eu reservo capacidade para o transporte passageiros, eu estou limitando a capacidade que para esse trem guia para carga. A operação de passageiros é uma operação que requer mais cuidado, que acaba, então, impactando a capacidade da ferrovia, e nós vamos ter uma operação onerosa que não vai ser remunerada pela tarifa. O que a gente deve ver é uma mudança nisso ao longo dos anos, principalmente com a inserção das autorizações no Brasil, porque a gente vai dar espaço para o empreendedor fazer o transporte de passageiros desvinculado da questão da receita tarifária, porque hoje o que vai botar um transporte de passageiros de pé não é a tarifa, mas sim as receitas acessórias, as receitas das operações de real estate, das operações imobiliárias. Então isso vai começar a acontecer. Nós temos aí um movimento interessante que é, na renovação antecipada do contrato da MRS em São Paulo, nós vamos fazer a transposição da linha férrea, da linha que hoje é compartilhada, né, passageiros e carga. Nós temos a linha da MRS sendo utilizada também pela CPTM, no transporte de passageiros. A gente vai fazer essa transposição, teremos uma linha exclusiva para carga, e isso libera espaço para o trem de passageiros. Esse espaço liberado vai representar a diminuição do investimento para a iniciativa do trem intercidade, que é o trem de média velocidade, que deve ser licitado e abranger a ligação entre Americana, Campinas e São Paulo. Então seria o primeiro trem de média velocidade no Brasil. A gente está falando então de um trem que se deslocaria aí a 160 km por hora,
e teriam um reflexo importante na mobilidade das pessoas no estado de São Paulo. Então, é uma primeira iniciativa de muitas que virão na sequência, principalmente se a gente tiver este cenário de poder trabalhar com as autorizações. Eu queria agradecer ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, que falou ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, obrigada, hein? Até uma próxima. Muito obrigado, Thaís, Pedro, Cláudio Humberto, uma alegria estar aqui, e a todos os ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, estamos aí sempre à disposição. Rede Bandeirantes de Rádio.